O homem mais rico do mundo, Elon Musk, esteve no Brasil e recebeu uma condecoração por parte do Exército Brasileiro. Mas você sabe que condecoração é essa? No último dia 19 de maio, a inesperada e repentina notícia de que o bilionário Elon Musk chegaria ao Brasil no dia seguinte para um encontro com a alta cúpula do governo brasileiro monopolizou toda a atenção da mídia. A vinda do empresário sul-africano, que é conhecido mundialmente por fundar e liderar a Tesla, uma gigante do ramo automotivo, a SpaceX, uma das empresas aeroespaciais mais inovadoras e de maior relevância da atualidade, e claro, por ser o homem mais rico do mundo, despertou um imenso sentimento de curiosidade nos brasileiros. Ao desembarcar no Brasil, Musk publicou uma mensagem em sua conta no Twitter, afirmando estar muito empolgado em estar no Brasil para lançar no país o Starlink, seu projeto de internet global por meio de satélites de baixa altitude, que poderá beneficiar 19 mil escolas não conectadas nas áreas rurais brasileiras e o monitoramento da Amazônia junto ao projeto Cisfron do Exército Brasileiro. Contudo, o que mais despertou a curiosidade de uma parcela do público não foi a razão da visita do bilionário, mas sim uma honraria que o empresário recebeu das mãos do próprio presidente da República. A honraria em questão, que em um primeiro momento foi chamada genericamente de Medalha de Honra por uma parte da mídia, era a Ordem do Mérito da Defesa, uma das condecorações mais relevantes que o governo brasileiro pode se valer para galardoar alguém. Criada pelo Decreto 4.263, de 10 de junho de 2002, por uma designação direta do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, a Ordem do Mérito da Defesa tem por finalidade agraciar os militares das Forças Armadas, os civis nacionais, militares e civis estrangeiros, assim como os integrantes das Forças Auxiliares, as organizações militares e instituições nacionais ou estrangeiras que tenham prestado relevantes serviços ao Ministério da Defesa, às Forças Armadas do Brasil ou a uma força singular, com reflexos positivos nas outras forças. Tal como outras comendas outorgadas pelo governo brasileiro, como a Ordem do Cruzeiro do Sul ou a Ordem de Rio Branco, a Ordem do Mérito da Defesa é destinada a galardoar os que, por motivo ou benemerência, tenham se tornado merecedores do reconhecimento do governo brasileiro, servindo para estimular a prática de ações e feitos dignos de menção honrosa, bem como para distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas. O principal membro é o Presidente da República, que atua como grão-mestre da Ordem, que é administrada por um conselho composto por 4 membros natos, sendo eles o Ministro da Defesa, que desempenha a função de presidente efetivo e chanceler da Ordem, o Ministro das Relações Exteriores, que desempenha a função de presidente honorário, o chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e o secretário-geral do Ministério da Defesa. Ademais, o Conselho tem sob sua responsabilidade o dever de zelar pelo bom nome da Ordem, estudar as propostas que lhe forem apresentadas, decidir sobre os assuntos de interesse da Ordem, apreciar as propostas de alterações nas regras de concessão da comenda, resolver quaisquer outras questões relativas à ordem e coordenar eventuais processos de exclusão. Com relação aos critérios de admissão para fazer parte dos quadros da Ordem do Mérito da Defesa, os candidatos devem atender uma série profundamente ampla de condições, tal como ter procedido de maneira relevante em operações de guerra, em questões de defesa nacional, na manutenção da ordem pública ou da disciplina militar, na integridade do pessoal ou do patrimônio das Forças Armadas, ou da nação brasileira sob ameaça de grave risco. Além disso, pode ter prestado serviços relevantes às Forças Armadas como um todo, ou a cada força individualmente, com reflexos de benefícios às demais, e possuir idoneidade moral, conduta pessoal ilibada e elevado conceito na classe e na comunidade a que pertencer, com o Conselho da Ordem considerando como serviços de relevância os que resultam benefícios reais e notórios para o prestígio, a eficiência ou o aperfeiçoamento daquelas instituições. Ademais, o indicado à comenda não deve estar sob júdice,
tampouco ter sofrido condenação judicial e, quando militar, não ter sofrido punição disciplinar. E os militares, além das condições já citadas, fora excepcionalidades, só poderão ser indicados a essa condecoração se já tiverem recebido previamente a Medalha Militar de Prata. A imensa maioria das comendas é outorgada por uma decisão conjunta do Conselho. Contudo, excepcionalmente, a concessão da comenda pode ser efetuada sem a deliberação do Conselho em duas hipóteses: quando o grão-mestre outorgá-la a um presidente da República, primeiro-ministro ou ministro da Defesa estrangeiros ou equivalentes, por ocasião de visita oficial, ou a uma alta personalidade estrangeira, por ocasião de visita oficial ao Brasil. A Ordem do Mérito da Defesa, todavia, não é utilizada apenas para premiar pessoas, podendo também ser utilizada para premiar organizações militares, tanto nacionais quanto estrangeiras, quando essas se destacarem por sua tradição de conduta, disciplina, eficiência, por ações de inestimável valor em circunstâncias excepcionais ou a título de retribuição pelos serviços de relevância que tenham prestado. Com relação à aparência da comenda em si, a Ordem do Mérito da Defesa apresenta certas características distintas, que dependem do grau da honraria. Quando em seu grau mais baixo, o de cavaleiro, ela consiste em uma cruz de malta, esmaltada em branco, com pontas peroladas em V, com suas bordas sendo prateadas. Em seu centro está a efígie da República, com detalhes prateados e azuis, encimada pela palavra mérito, e tendo abaixo dela a frase da defesa. Em seu verso está o brasão da República, com detalhes prateados e azuis, encimado pela palavra Brasil e tendo abaixo dela a frase Ministério da Defesa. A comenda ainda é acompanhada de uma fita, um botão de lapela ou roseta e uma barreta sem nenhum detalhe no seu centro, todos sendo nas cores verde, branco e azul. Já em seu grau subsequente, o de oficial, a comenda é quase totalmente idêntica ao grau de cavaleiro, com apenas algumas pequenas diferenças. No grau de oficial, em vez de prateadas, as bordas da medalha são douradas. Os detalhes, tanto da efígie quanto do brasão da República, são dourados e azuis, e a fita, o botão de lapela e a barreta, diferentemente do grau anterior, tem um detalhe em seu centro, nas cores verde, branca e azul. Em seu grau intermediário, o de comendador, que foi a honraria entregue a Elon Musk, a comenda ganha um detalhe adicional que a diferencia enormemente dos dois graus anteriores. No seu grau de comendador, ela pode ser utilizada no pescoço, tal como um colar, presa por uma fita nas cores verde, branca e azul. E sua fita, seu botão de lapela e sua barreta têm uma pequena cruz de malta, em um tom dourado escuro em seu centro. Já em seu grau subsequente, o de grande oficial, a comenda mantém boa parte das características do seu grau anterior, ainda podendo ser utilizada no pescoço e mantendo suas bordas douradas. Contudo, nesse grau, a comenda vem acompanhada com um adereço adicional, vindo juntamente com uma placa prateada, com uma cruz de malta em seu centro, que tem a mesma aparência da comenda principal, tanto na parte de trás quanto na da frente. E tal como nas versões anteriores, sua fita, seu botão de lapela e sua barreta contam com um detalhe adicional, tendo uma pequena cruz de malta em tom prateado claro em seu centro. Já em seu grau mais elevado, o da Gran Cruz, a Ordem do Mérito da Defesa fica em seu estado mais distinto em relação aos graus anteriores. Boa parte das características de sua antecessora são mantidas, mas sua placa é dourada, e nesse grau ela não é mais utilizada no pescoço, mas sim presa abaixo de uma grande e destacada faixa verde, branca e azul, que é utilizada pelo agraciado, com sua fita, seu botão de lapela e sua barreta, tendo uma pequena cruz de malta em um tom dourado claro em seu centro. Dentre as personalidades que foram agraciadas com a honraria nos últimos anos, a variedade de origens é imensa. Vários militares, políticos, ministros de Estado e veteranos da Segunda Guerra Mundial já receberam a comenda, nos mais variados graus, com a ordem, apesar de ser relativamente recente, sendo hoje uma das honrarias mais frequentemente outorgadas pelo Ministério da Defesa para condecorar figuras que tenham se destacado no âmbito político e militar.
Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se, porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo. Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso pra fazer esses vídeos, vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.